Oi, boa noite. Já estamos aí ao vivo mais uma vez, né? Dessa vez agora finalizando as nossas lives no mês de outubro, né? E aguardando aí o pessoal chegando um pouquinho. Hoje a gente não tem nenhum convidado. A live vai ser só comigo. Eu sou Edinalva Ridoto, fisioterapeuta, proprietária da Clínica Ânima. Sou especialista em acupuntura, formada pela Associação Brasileira de Acupuntura. E vou estar compartilhando hoje com vocês um assunto da formação do câncer na visão da medicina oriental. Né? A gente teve aí tratando vários assuntos, várias abordagens, né, sobre os aspectos de prevenção, formação e tratamento sobre o câncer de mama, né? E aí a gente vai ter uma visão hoje um pouquinho diferente, né, que é através da medicina tradicional chinesa. Aí chegando, Daniela, boa noite. O pessoal agora começa a chegar, acho que eu entrei um pouquinho antes hoje, né? Já tô vendo os corações. Eu tenho aí dois fãs mirins, né? Minha filha de 3 anos, meu sobrinho também de 2 anos e meio. Olha lá, correndo vários corações. Isso eu sei de quem é agora. Bom, e o assunto de hoje é essa visão do câncer através da medicina tradicional chinesa. Né? A gente teve aí ao longo desse, repetindo um pouquinho, aguardando o pessoal chegando, dando os coraçõezinhos, deixa eu dar um tchauzinho aqui também. A gente teve a nossa primeira live, foi no sábado de manhã, às 8 horas, com a fisioterapeuta Lara Segin, ela é especialista em saúde da mulher, e trouxe pra gente alguns aspectos importantes sobre a prevenção também do câncer de mama, falou do autoexame, né, outros aspectos de prevenção, formas de tratamento, quais são, deu uma visão um pouco ampla, né, pra gente. Depois a gente teve a live com a Daniele Teodoro, psicóloga, que tem um tempo de atuação em psico-oncologia, né? Mostrou pra gente bastante o acolhimento, não só ao paciente com câncer de mama, mas também os familiares, né? Quem precisa também estar junto nesse momento de receber um diagnóstico, de levar um tratamento e também a visão da fisioterapeuta Eva de la Ordem, fazendo uma abordagem, né, do fisioterapeuta no pré-operatório, do fisioterapeuta acompanhando essa paciente em várias etapas, né? No pós-operatório, com todas as sequelas que pode ter, independente aí do exame, do procedimento de tratamento que ela teve, né? Então a gente teve essa abordagem aí, enfatizando a importância da fisioterapeuta também no pré-operatório, né? Preparando essa paciente para depois, encarando mais facilmente, já sabendo como é um tratamento, né? E essa semana a gente teve com a doutora Joyce Rosário Martins, docente da UFSCar, ela é endocrinologista. Boa noite, Bruna, boa noite, bem-vinda. Ela é endocrinologista, trouxe pra gente uma relação entre o câncer de mama e o sistema endócrino, levantou aí aspectos importantes sobre a obesidade, sobre a diabetes, sobre trabalhos de prevenção, descreveu para a gente aí um tratamento, a formação, né, de uma célula cancerígena, os marcos na formação da célula, mostrou para a gente que não cai do céu, né, essa é uma patologia assim, né, uma doença, ela simplesmente tem um processo de desenvolvimento
e como que se instala isso, né? Os fatores ambientais, os fatores, a porcentagem de fator genético. Tá aí o Rodrigo também, o Charles Anjo, bem-vindo todos, boa noite a todos. Então, a ideia é dar uma sequência nessas lives, né? E hoje a gente vai fazer esse encerramento, tá bom? Teve gente que enviou uma solicitação para participar aqui, eu agradeço, mas hoje vai, se quiser fazer algum comentário, tá bom? Eu agradeço os coraçõezinhos que vieram juntos aí. Boa noite, então, a todos. Eu vou falar um pouquinho, né, dessa abordagem da medicina tradicional chinesa, lembrando um pouco os aspectos importantes, né, alguns conceitos dessa filosofia. Em setembro, né, eu tive a oportunidade, boa noite, Rica. Em setembro eu tive a oportunidade de fazer uma live também, né, na PUC, a respeito da prevenção, né, e da atenção ao suicídio, né, falei sobre a visão da medicina chinesa na prevenção para depressão, oi. E lá eu fiz uma descrição um pouco mais detalhada dos conceitos da medicina tradicional chinesa. Então hoje aqui eu vou estar falando um pouquinho mais sucinto para a gente conseguir abordar o tema até o final, né? Então um conceito bastante importante, né, da medicina chinesa é o conceito do yin e do yang, dessa polaridade que rege todo os sistemas, né? O homem na natureza, a natureza. Então elas são descritas por esses conceitos, né? Então o yin, ele é o dia, o yang, desculpa, o yin é a noite, é a lua, é o frio, o yang é o dia, tá entrando aí. E as modificações que vão ocorrendo, né, desse yin, desse yang, a combinação entre eles, então vai dar origem a uma outra teoria, que é a teoria dos 5 elementos, que tem uma inter-relação entre eles, uma combinação, uma relação de gerar um ao outro, uma relação de controlar um ao outro, né? Buscando sempre movimentar o que a gente chama de energia no corpo, porque é sabido que é energia que estagnada gera doença, né? Então a importância é de fazer essa mobilização, tá? Então o conceito do yin e do yang, o conceito dos 5 elementos, a energia ancestral, né? Mayara, boa noite. O conceito de energia ancestral também, que é uma energia que a gente conhece, que a gente recebe dos nossos pais, né? Uma cota do papai, uma cota da mamãe, que vai formar a nossa energia. Tem uma que já está pré-disponível para a gente, e aí vai se juntar a essa e vai formar o que é a nossa energia, o que é a quantidade e a qualidade de vida que a gente vai ter. Né? Então, segundo a filosofia oriental, a gente pode viver 100, 200 anos com bastante saúde, né? Vai depender da gente como que a gente vai estar desgastando essa energia, né? E isso vai reduzindo o tempo e trazendo patologias, né? Assim, conforme a gente vai desgastando, da forma como a gente vai desgastando, vai agredindo os sistemas, vai agredindo os órgãos e gerando, às vezes, alguma patologia, não trazendo tanta qualidade de vida e reduzindo o tempo também, né? E como que a gente desequilibra isso? A gente tem fatores internos e fatores externos. Os fatores internos, eles são basicamente as emoções, né? Então a gente tem, daquela teoria dos 5 elementos, a gente tem associado cada elemento uma emoção, né? Por exemplo, do elemento fogo, a gente tem a alegria, do elemento
terra, a gente tem preocupação ali do elemento metal, a gente tem a tristeza, tem medo, tem essas relações associadas aos elementos que quando elas se apresentam em excesso muitas vezes, ou até na falta de, né, a falta de alegria, não necessariamente a tristeza, mas a falta de alegria, ou a euforia, esses dois polos aí, elas podem gerar patologia também, né? Então elas geram um desgaste, são agentes patogênicos que a gente fala, geram um desgaste nessa energia, nessa cota de energia que a gente tem para viver, né? E fatores externos, né? Fatores externos que mais a gente traz assim de imediato seriam as modificações climáticas também quando ocorrem, principalmente fora de estação, e quando ocorre em excesso, né, ou em insuficiência, por exemplo, a secura, né, muito grande, a gente se sente agredido, a umidade externa também, né, às vezes passa muito tempo, a gente também fica com dificuldades. O estilo de vida é considerado também um agente patogênico externo, então o sedentarismo, uma alimentação incorreta, até um excesso de atividade física, né? Não necessariamente só o sedentarismo, tudo que está nos extremos pode gerar um pouquinho, né? Desencadear um processo patológico até, né? E a energia ancestral ela não é reposta, né? Então ela tem aquela cota, a gente só vai retirando do baúzinho lá que a gente recebeu de energia, a gente só vai retirando, né? Mas existem as energias que a gente pode repor, que é através da respiração, dos alimentos, né? Então quem capta e transforma essa energia do ar, por exemplo, é o pulmão, através da respiração. Então na medicina oriental tudo mais ou menos a gente chama de energia, né? Então, o sangue é uma energia, por exemplo, a lágrima é uma energia, os fluidos são energias. Então, são nomes que foram sendo dados aí e depois a gente foi renomeando, né, também. E existe a energia mais sólida, né, que vem através dos elementos, tá? Essa energia, ela é captada e processada no nosso organismo, pela visão da medicina oriental, através do meridiano do baço pâncreas, né? Então, a função do baço pâncreas, que na medicina oriental é um órgão só, né? Ele capta a energia dos alimentos e gera, né, para o organismo e distribui essa energia, tá? Quando uma pessoa, por exemplo, tem uma queixa de um cansaço, tá sempre, né, tá com insônia, por exemplo, um cansaço, não só pela falta de sono, a insônia propriamente, né, assim, ou de dormir muito tarde, ou de acordar várias vezes à noite, não conseguir ter um sono reparador, a gente dá uma olhada para essa função, né, que a gente também chama de meridiano. Né? E esse meridiano ele está associado a um daqueles elementos que eu comentei no início, que é o elemento terra, né? Então, cada elemento ele tem um par de meridianos acoplado. Então, terra tem o baço pâncreas, que eu estou comentando, e o par acoplado dele é o estômago. Então, o terra basicamente trabalha o sistema digestório, vamos colocar assim, né? Para dar uma resumidinha aqui. Então, se o organismo está mostrando sinais de cansaço, se o organismo não está conseguindo dormir direito, né? Se aquele paciente não está conseguindo dormir direito, a gente dá uma olhadinha também para o baço pâncreas, porque são características de deficiência do baço pâncreas, né? A pessoa não consegue captar a energia, gerar isso e levar para o organismo. Então vai ter aquela falta de energia. Muitas pessoas, às vezes, na anamnese até traz esse relato, assim, tô com baixa de energia, não tô conseguindo fazer as coisas, tô cansada, tal. E uma deficiência da energia do baço pâncreas, além de trazer essas sensações mais visíveis e imediatas aí para o paciente, ele pode trazer também um aumento de umidade para o organismo, tá? Então, como que é percebido esse aumento de umidade no organismo, né? No primeiro momento vem uma sensação de inchaço, até aquela sensação
que muitas vezes as pessoas falam, nossa, estou empachado, não, e que não vem só após uma alimentação em excesso, por exemplo. Às vezes ela come até pouquinha coisa dentro do horário, mas está com uma sensação de empachado, né? Isso também é uma característica, pode mostrar pra gente uma característica de deficiência de baço pâncreas, né? E quando essa umidade ela começa a se acumular um pouquinho mais no organismo, e isso pode acontecer ao longo do tempo, né? A insuficiência de baço pâncreas não consegue, essa insuficiência não consegue tirar essa umidade do organismo, ela começa a se acumular. Então, outra manifestação que às vezes os pacientes trazem é a sensação do inchaço, né? O inchaço no abdômen, muitas vezes trazido por empachado, mas nas pernas, o corpo como um todo, a pessoa sente que está meio inchada, tem uma sensação de peso. Pode sim, uma deficiência prolongada, ela pode inclusive contribuir para a obesidade, né? A deficiência dessa função pode contribuir para a obesidade. Uma das formas que a gente até observa também no organismo do paciente é o diagnóstico da língua. A forma como se apresenta a língua do paciente, às vezes é uma língua inchada, né? A gente fala que quando acorda, né? Hoje em dia até tá mais difícil, porque o paciente chega de máscara e a gente não tá pedindo ainda para tirar, né? Nem espiar, assim, às vezes de longe e tal. Mas o paciente pode, ao acordar, por exemplo, vai no espelho, olha lá a língua, se for o caso até tira uma foto, né? Muitas vezes a língua está com marcas dos dentes, né? Isso é uma indicação de inchaço no organismo, né? Tá mostrando pra gente como é que tá essa função baço-pâncreas para ele. Esse acúmulo da umidade, ela também vai se mostrando através dos meridianos que vem em sequência, né? Eu comentei lá no início que tem uma relação entre os elementos, cada elemento tem um par de funções, par de meridianos. Então, se o baço pâncreas está gerando um acúmulo de umidade no organismo, o elemento que vem em seguida, que é o metal, vai gerar aí uma manifestação nessa função do pulmão e do intestino, que são os que vêm logo em seguida. E onde que manifesta isso? Por exemplo, no intestino, a pessoa começa a perceber fezes pastosas, né? Com acúmulo prolongado disso, leva até a diarreia, né? Mas uma coisa que fica mais frequente, não é aquela manifestação assim, logo comeu, aí teve alguma coisa e foi imediato ali. É uma modificação, ela começa a ter mais fezes pastosas, ela começa a ter uma frequência de diarreias maiores, isso também é um indicativo de excesso de umidade no organismo, né? E outra função que pode sofrer com isso é o pulmão. O acúmulo de umidade do organismo pode gerar, por exemplo, um aumento na rinite, na sinusite, bronquite, né? A pessoa pode passar a desenvolver, falar, coisinha de criança, tal, a pessoa pode passar a desenvolver. Ah lá, Giselda entrando aí, Célia, Leidinha, bem-vindas, boa noite, gente, boa noite. Então, no pulmão, por exemplo, tem essas manifestações. E às vezes as pessoas até associam como processo alérgico, né, a rinite. Mas tem gente que percebe de manhã a umidade mais forte. Boa noite! A umidade mais forte. Então, esse acúmulo é tamanho que pode agredir as funções que vêm à frente, né, assim, que é o pulmão e o intestino, por exemplo, tá? Outra manifestação de umidade no organismo, mas aí umidade que às vezes já vem de um processo prolongado, né, tá bastante tempo acumulando essa umidade, que na visão da medicina oriental gera aí mucosidade, é o colesterol. Então, às vezes a gente começa a fazer esse relatório do paciente. Então, ele tem lá um aspecto um pouco, sempre sinusite frequente, ou sempre está sofrendo de rinite, aí começa a apresentar... vou falar assim como é que faz para tirar o excesso de umidade. Tem dentro do tratamento da medicina oriental, mas uma coisa bastante importante também, Mariana, né? Mariana, é a gente prevenir esse acúmulo de umidade, porque é um gasto grande para o nosso organismo, né? Tentar depois retirar isso,
ou se prolongar essa parte, né? Então, só retomando, mas eu vou responder sim, tá bom? Se eu me perder aí, você me chama de novo na pergunta. A pessoa também, depois de um tempo, ela começa a apresentar um colesterol um pouco mais elevado. Aí já tem que olhar realmente outros fatores que estão influenciando, né? Então, o organismo, quando gera estagnação, né, assim, você começa a ter uma patologia associada a isso, né? Então você vê os sinais disso. O excesso de umidade no organismo, eu até estava discutindo outro dia com uma paciente, ela trouxe uma imagem bem interessante para a gente, né? Eu estava tentando descrever isso, como vai se processando isso e gerando esses sinais no nosso organismo. Vou usar a imagem dela então, que assim, se a gente está com uma panela de arroz, né, eu acabei de pôr o arroz ali com aquele monte de água em volta, que seria a nossa umidade toda ali, né, na presença, por exemplo, do fogo, que é na medicina oriental a gente fala que muitas vezes o fogo vem do fogo do fígado, então gerando esse acúmulo todo, esses desequilíbrios aí, você começa a ter uma condensação. Então essa umidade, ela começa a passar por um processo de transformação que gera essa mucosidade que eu comentei, que pode ser chamada, que é chamada, na verdade, na medicina oriental de fleuma, tá? Então, mas eu vou usar mais o termo mucosidade. Então, se a gente permanece nessa situação, o que acontece? Essa mucosidade, esse processo, ele começa a ficar mais denso, né? Se ele vai se tornando mais denso dentro do organismo, a gente vai... Oi, Flaviana, boa noite! Quanto tempo! A gente vai formando os pólipos no nosso corpo. Então aí a gente tem os pólipos no intestino, por exemplo, né? Essa agressão de novo que vai para a função à frente do baço pâncreas, aí na relação do pentagrama, dos 5 elementos, né? E aí continua naquela situação com umidade, com fogo, essa panela de arroz ali vai se condensando e a gente forma os nódulos. Né, a gente começa a ter a formação de nódulos. Então, o que partiu de uma umidade, ela começa com o tempo a ir se densificando, essa umidade vai se densificando, vai passando então para a mucosidade, formação de pólipos, de cistos, de nódulos, e vai com o tempo se formando cálculos, inclusive. É muito comum a gente ver os cálculos biliares, os cálculos renais, né? Se nada é feito, atitudes são mantidas, dietas são mantidas, o que pode gerar depois, num processo mais avançado, são a formação de tumores. Então, o que partiu lá de uma umidade no organismo, já era uma deficiência de vaso pâncreas, uma patologia, estava se instalando, um excesso de umidade, que foi se condensando, passando por fases. Então o corpo muitas vezes vai mostrando pra gente. Então ele mostrou lá atrás um pouco de edema, uma rinite mais acentuada, um pingar atrás na garganta, um inchaço, uma sensação de empachado, sinusite, às vezes uma bronquite. Aí apareceu um nódulo, um pólipozinho no intestino, um nódulozinho. No processo, né, de formação, ele pode, se continuar nesse processo, ele pode fazer a formação de um tumor, né? E aí o tumor ele vai para o tumor maligno ou tumor benigno. E o tumor maligno é o câncer, né? Então a formação em si do câncer através da medicina, né, assim, nessa visão da medicina oriental, ela vem lá atrás, assim, de uma deficiência do baço pâncreas, que gerou acúmulo de umidade no organismo, que gerou a formação de mucosidade, né, essa condensação da mucosidade chegou até o ponto de gerar um tumor, né, e aí um tumor maligno. Claro que são multifatores, como a gente comentou em outras lives aí, mas nessa linha horizontal que eu descrevi para você, é um processo que o organismo vai mostrando para a gente toda essa formação, né, para chegar no tumor. Então,
também, né, nessa visão da medicina oriental, o tumor não cai do céu em cima, fez um barulhinho aqui, em cima da cabeça da gente, né? O corpo passou por muitas demonstrações e muitas vezes a gente está totalmente desconectado, né? Que não vê os sinais mais sutis ou até não consegue interpretar aquilo, né? Assim, rinite é uma coisa que é, assim, quase que comum as pessoas tratarem, não assim, eu pingo alguma coisinha, trata assim, tem que tratar rinite, tem que tratar rinite, né? Os sintomas não são agradáveis, mas aí muitas vezes, e isso é um grande objetivo da medicina oriental, que é buscar tratar a causa, tá? Então, para esse paciente, por exemplo, a gente vai ter que ir lá fazer a retirada da umidade, né? Aí vem, já vou talvez entrar um pouco mais no começo da resposta aí da Mariana, né? Outras manifestações que a gente associa também, né, de uma deficiência de baço pâncreas, como eu falei, a insônia, a ansiedade, prolapso de bexiga, hemorroida, prolapso de intestino. Então, são sinais que o paciente às vezes relata para a gente, que parecem muitas vezes coisas desconectas, mas que nessa abordagem está muito relacionado. E quase que evidente, assim, nossa, ele tem um excesso de umidade. Ah, Eva, boa noite, Eva. Então, a gente precisa, sim, trabalhar essa retirada. E como que a gente faz isso, né? Foi a pergunta já que a Mariana colocou pra gente. O baço pâncreas, com o elemento, com a função acoplada dele, que é o estômago, né? Eles fazem parte do elemento terra. Então, a gente está falando basicamente do processo digestivo. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar é a dieta desse paciente. E, na verdade, a primeira coisa que precisa ser modificada. E é assim, o tratamento na medicina tradicional chinesa, ele se faz dessa forma, né? Muitas vezes a pessoa vem buscar a acupuntura, né? E a acupuntura não é só inserção de agulhas, né? A acupuntura, ela é um pouco mais ampla, né? Então, a gente precisa olhar para a dieta desse paciente. Então, a primeira abordagem é reconhecer onde que pode estar essa deficiência na dieta, porque certamente é uma dieta desequilibrada, tá? Num segundo momento, entra-se com o tratamento das ervas, né, a fitoterapia, aí a fitoterapia chinesa. Existe já uma correlação das ervas chinesas com algumas ervas brasileiras, porque também é da filosofia oriental você ter essa harmonia com o ambiente à sua volta, né? Então, trazer para as nossas ervas o tratamento também é importante, né? Então, fazer um tratamento através disso. Então, primeiro a gente olha para a dieta, a gente, né, tem as recomendações da fitoterapia, né? Deixa eu ir passando aqui que eu tô com uma colinha, né? Entra um trabalho de atividade física, né? Isso também já foi falado bastante aí também nas lives que a gente fez, né, ao longo desse mês. Aí entra um tratamento conhecido como acupuntura mesmo, que é a inserção de agulha, a parte do reequilíbrio energético, né? Então, quando todas elas são trabalhadas juntas, a gente consegue mais efetivamente atuar na causa daquele problema, né? Que em particular agora a gente está falando do excesso de umidade no organismo da pessoa, que é o que lá na frente pode gerar um tumor maligno ou câncer, né? E essa é a visão para qualquer tipo de câncer, né? A formação ele vai se dar. Outros fatores é que vão poder definir se é na mama, se é na próstata, se é no fígado, se é no rim, né? A formação se dá, então, nesse começo. Então, como foi falado, aí a Priscila Silva entrando também, como foi falado, a dieta é uma coisa muito importante, né? Para a gente estar olhando para esse paciente. Como que a gente começa a fazer essa retirada, então? Então, primeiro a gente vê do que o paciente gosta, né? Obrigada, Mariana. Ela tá apaixonada. Então, assim, como é que a gente faz essa retirada, né? Boa noite, Priscila, boa noite.
o que a gente precisa? Se eu tenho um acúmulo de umidade, como é que eu vou fazer a retirada? Bom, isso aconteceu pela deficiência do baço pâncreas. Então, eu preciso fortalecer meu baço pâncreas. O que ele gosta de comer, então, né? Mas mais importante do que ele gosta é como que ele gosta de comer, né? Isso a gente precisa ter bem em mente, né? Assim, talvez a gente tenha conseguido resgatar parte disso na pandemia até, mas é fundamental que o ato de comer seja um momento tranquilo, seja um momento relaxado, que se coma devagar, né? Sentado, né? Muitas vezes, às vezes até quando estava mais fora de casa, né? Come encostado no balcão rapidinho, aquela coxinha gordurosa, muito saborosa, deliciosa, ótimo, mas se isso está presente por muito tempo, vai gerar uma patologia, né? Então, é sempre em cima dos excessos ou das insuficiências que a gente vai estar falando, né? Então, o ato de comer é muito importante. O elemento, o meridiano acoplado aí do baço pâncreas que eu tô falando, o estômago, né, que primeiro recebe essa comida, então ele tem essa manifestação primeiro na boca, o caminho que ele percorre no nosso corpo, ele mostra muito como é que é o ato que a gente tem que comer, descreve o ato de comer, né? Então, por exemplo, ele começa aqui embaixo dos olhos. Isso significa que quando a gente vai se alimentar, a gente tem que olhar para o que a gente está comendo, né? Depois ele desce aqui para essa região da linha das narinas. Então, a gente tem que sentir o cheirinho daquilo que a gente está comendo. A gente come com os olhos, a gente sente os cheirinhos ali, depois ele vem para a boca, aí a gente põe o alimento dentro da boca, aí começa a mastigação, né? Então, seguindo o caminho do meridiano, ele vem para cá, aí a gente põe ali na garganta, não na garganta ainda, a gente não engole ainda, né? Mas fica ali nesse processo de salivação, de mastigação, e enquanto isso a gente está pensando no alimento, nos sabores que eu estou sentindo, nas diferenças de textura que eu estou experimentando aqui, ali naquele ato de alimentar, na cor que eu já vi, né, e tentando identificar isso. E depois a gente engole, né? Então, para passar por todo esse processo, a digestão começa ali, né? Eu preciso estar presente no ato de comer, né? Que muitas vezes fica quem? Então, uma coisa que é condenável, vamos colocar assim, é comer má companhia, falando mal dos outros, ou com raiva, né? Se engole tudo aquilo junto, né? Isso não vai fazer bem, você vai ter que fazer vários processos de digestão daí, né? Porque você não está fazendo só o processo de digestão do alimento, mas da emoção que você está engolindo, da atitude que você está tendo naquele momento, né? Então, tão importante quanto o que a gente ingere é como a gente ingere, né? Então, começa por aí, né? Em qualquer uma das refeições. E aí coloca-se também que é mais importante você comer menos, isso dentro da visão da medicina oriental, tem nutricionistas aí que vão ser convidadas um dia, né, assim, para falar também a respeito, mas da visão da medicina oriental é melhor comer menos, mais vezes, tá? E por que também isso é importante? Porque você você relaxa, você entra em contato com você entra em contato com o alimento que está ali na hora, faz esse processo e aí depois você vai retomar as suas atividades ali, né? Bom, então, sabendo de como que a gente tem que comer, né? Isso vai facilitar o processo de gerar energia para o nosso organismo, já tira um pouco aquela situação de cansaço, já não faz tanta o excesso de umidade para dentro do nosso organismo. E quando entra, o que o estômago gosta, o que o baço pâncreas gosta? Ele gosta de uma natureza quente dos alimentos, né? Eu falo de alimentos quentes, né? Então, não quente só na temperatura, mas também na natureza, né, do alimento. Eu não me lembro de reparar tanto, mas eu vi numa aula que eu assisti um dia, um professor chinês falando
que a gente pode ver que em restaurante chinês não existe salada crua, né? Não existe salada fria. Então eles, não me lembro, teria que ir de novo num restaurante legítimo chinês, né? Para ver, para reparar isso. Mas são alimentos cozidos, né? São alimentos quentes. Então, o baço pâncreas, o estômago, eles gostam do alimento quente, né? Enquanto temperatura também, mas enquanto natureza do alimento. Então, enquanto natureza do alimento, vem, por exemplo, no primeiro momento aqui, pimenta, né? Todo mundo tem algumas regiões até, né, que serve o quente, a gente sabe que é o apimentado. Então, a pimenta é de natureza quente. O gengibre também é de natureza quente, né? Depois eu vou até, se der tempo, falar mais um pouquinho disso, dos alimentos mesmo. Então, quem tem uma dieta, basicamente uma dieta fria, por muito tempo, ela está agredindo o baço pâncreas dela, ela está tornando o baço pâncreas dela deficiente, tá? Ela resfria o fogo do baço pâncreas, que a gente fala, tá? Então, isso pode levar também a um acúmulo da umidade, tá? Alimentos que formam, por exemplo, a umidade no nosso organismo. Então, para quem tem rinite, sinusite, já ouviu falar que leite não faz bem, leite e alguns derivados, né? Normalmente são ingeridos, se ingeridos por muito tempo, ele sim vai gerar aquele processo que eu comentei, né? De aumento de umidade, aumento de mucosidade, vai agredir a parte que é dedicada à respiração, né? Pulmão e as vias superiores também. Né? Então, leites, derivados, dietas frias. O que é dietas frias? Salada, basicamente. Né? Então, assim, saladas cruas, tá? Você tem saladas feitas por uma vagem, uma cenoura, uma batata cozidas, então são mais bem aceitas pelo estômago e pelo baço pâncreas. Não que você não possa comer, é muito indicado, tem todo o seu valor nutricional também. Mas, de novo, se você só faz aquilo por muito tempo, ou então você tem uma dieta só frugal, como, eu tô super saudável, eu como só fruta, nunca vou ter problema. A gente já sabe que se foram frutas com um acúmulo de agrotóxico muito grande também já vai poder gerar problema, então só o fato de ser fruta hoje em dia já não garante muita coisa. E da visão da medicina oriental, se a gente prioriza só um determinado, né, alimento, acho que nutricionalmente também, mas uma cadeia de alimentos frios, por exemplo, a gente vai estar gerando uma deficiência de baço pâncreas, tá? Você vai estar esfriando essa função e pode estar gerando um problema assim. Né? Frituras também. Frituras, ela tem a gordura, ela faz uma sobrecarga muito grande, tá? Viviane, existem frutas quentes? Boa pergunta, vou ter que dar uma olhadinha aí. Existem sim. Eu acho que o pêssego é uma de natureza quente, né? O pêssego é uma delas, se não me engano. Deixa eu ver se eu tenho anotado já aqui, até para te adiantar um pouquinho. Não, acho que não deixei anotado ainda não. Mas fico te devendo essa então, Mariana, mas tem sim, tá? O que eu me lembro, acho que é o pêssego, porque tem uma relação muito grande, né? Normalmente eu consulto isso, né? Você tem as de natureza quente, as de natureza morna, as de natureza neutra e as frias e as frescas. Então você tem essa classificação dos alimentos dentro da medicina oriental. Então, se a pessoa tem uma dieta muito de frias, de frescas, você balanceia um pouquinho. Você pode começar, por exemplo, com naturezas mais neutras e mornas, às vezes introduzir o quente também, tá? Mas tem sim, eu posso depois tentar procurar para você exatamente as frutas. Então, alimentos que podem estar fortalecendo agora, né? Se eu passei por desse desequilíbrio, vamos dizer assim, eu identifiquei que eu tô tendo uma dieta mais fria, né? Bebida também, o que é recomendado não é só o alimento sólido, né? Mas assim, as bebidas frias, elas são também agressivas, em excesso. Tá? O que é recomendado são as bebidas quentes ou pelo menos em temperatura ambiente para o nosso país tropical. Né? Então, você, por exemplo,
fez uma atividade física, dá vontade de tomar aquela água gelada, né? Ou tá lá na praia, você não vai tomar um chá bem quente, né? Parece que não combina, né? Se eventualmente está fazendo isso, não tem problema, né? Mas se sempre você está tomando essa bebida muito fria, não tem um balanço nisso, não tem uma bebida quente para tentar equilibrar também o organismo, ou relaxar e acalmar seu baço pâncreas, por exemplo, que a gente fala, você vai gerar um desconforto ali, né? Então, voltando para os alimentos que favorecem, né? As bebidas quentes favorecem. Então, chás, ele está no topo ali da indicação, né? Às vezes são os chás, por exemplo, de ervas já para tratamento mesmo, dentro da própria fitoterapia chinesa. E as folhas verdes escuras, elas são bem nutridoras para o baço pâncreas, tá? Quem são essas folhas? Couve, espinafre é a que vem em primeiro lugar também, né? Isso os dois podem ser comidos crus ou cozidos. De preferência, quando identificado já essa deficiência, a recomendação é comer cozido, tá? Ou abafadinho só, dá aquela amornada, né? O espinafre às vezes só dá aquela abafadinha, a couve precisa cozinhar um pouquinho mais, mas trazer essa característica do quente para eles. Raízes, o yame, ele é, assim, campeão, né? Assim, de tratamento, né? Ele foi até indicado para dengue também, então muitas pessoas se beneficiaram com o uso do inhame, né? Ele auxilia muito, tá? Ele traz muito conforto pro organismo, né? Então é uma raiz bem que deveria fazer mais parte da nossa dieta, né? Bom, então como que a gente já identificou, né? Assim, para quem chegou um pouquinho depois, vou só fazer uma lembrança rápida, né? Que a formação do câncer na medicina, na visão da medicina tradicional chinesa, ela começa lá numa deficiência de uma função chamada baço pâncreas, que gera uma umidade que vai se condensando, que gera mucosidade, pólipos, nódulos, chegando a tumores e pode gerar um tumor maligno. Né? Então, a gente precisa voltar lá na origem e tratar a origem. A primeira questão é a dieta, tá? Depois os chás também. E aí, o tratamento que a gente conhece de acupuntura, como é que entra, né? Uma parte é isso que a gente está fazendo, é a orientação, tá? A gente busca identificar, compartilhar isso, porque para buscar trabalhar a causa com o paciente, né? E a outra questão é trabalhar através das inserções de agulha, do estímulo da moxa, por exemplo, do estímulo de calor, trazendo o benefício dessa função de novo, trazendo o reequilíbrio dessa função principalmente, tá? Então a gente trabalha no processo de prevenção, né? O acupunturista ele pode atuar se ele identifica lá atrás uma deficiência de baço pâncreas e a pessoa começa a descrever um sintoma, depois o outro, que foi acontecendo nos últimos anos da vida dela, a gente já tem que bloquear. Então, isso é um trabalho de prevenção para que essa pessoa não evolua para um câncer, por exemplo, tá? Basicamente, fazer a remoção da umidade, tá? Então, você tem pontos específicos para isso, você tem combinação de pontos para isso, você tem técnicas de manipulação, você tem estímulos diferentes, né? Como eu comentei, por exemplo, o agulhamento, a moxa, tem o laser também, então você tem formas de trabalhar essa remoção de umidade no organismo, tá? Associada com aí a mudança e esse olhar atencioso para a dieta, né? E os pacientes que já estão com câncer, né? Como é que é a abordagem da medicina tradicional chinesa ou o tratamento através da acupuntura? Você tem, num primeiro momento, aumentar até a disposição. Uma pessoa que está fazendo um tratamento, por exemplo, para câncer de mama, que está precisando fazer uma quimio, né, passando por um processo de quimioterapia, passando por uma radioterapia, então muitas vezes você tem efeitos como, por exemplo, enjoo,
cansaço, tem o linfedema, tem o acúmulo de gases, apresenta diarreia, apresenta insônia, né? Então, o trabalho da acupuntura, além de continuar fazendo, tendo essa visão da redução da umidade do organismo desse paciente, é acolhê-lo nesses outros sintomas, né? Porque isso tem uma causa forte externa, né? E que você precisa dar esse acolhimento no momento. Então, tem pontos específicos para enjoo, para insônia, para o cansaço também, especificamente, né? Para essa sensação de inchaço que às vezes aparece, até para drenagem, para auxiliar no processo de drenagem, né? Então, às vezes você tem o edema, você tem o trabalho, né, da drenagem linfática, mas a acupuntura ela tem uma característica de facilitadora também, né? Então você tem pontos ao longo dessa região que você pode estar colocando no braço contralateral, né, para auxiliar nessa mobilização dentro do organismo da pessoa. E se não for uma inserção de agulha, você pode, por exemplo, fazer através de um laser, fazer outros estímulos. Até o próprio toque é um estímulo. Toque no ponto é um estímulo para aquela região, né? No caso da químio, muitas vezes, quem sofre bastante também é o fígado, né? Metabolizando. Então, a pessoa às vezes manifesta até cãibra. Você trabalha paralelo, não tem na medicina tradicional chinesa uma contraindicação absoluta para trabalhar o paciente que está em tratamento com câncer, né? Ou que recebeu o diagnóstico. Às vezes você tem ali uma contraindicação relativa naquele momento, não pode colocar uma agulha em determinado ponto, mas você pode fazer o restante, né? Tem condições de fazer. Tá? Então, você tem essa atuação direta, por exemplo, na remoção da umidade, que foi gerada pela deficiência do baço pâncreas, e tem também dos efeitos durante um tratamento, no processo de prevenção, tá? Mas eu queria comentar um pouquinho, e o tempo passa realmente muito rápido, quando a gente está falando que gosta principalmente, né? Eu falei mais da questão da alimentação, que é muito direto relacionado, mas com a deficiência do baço pâncreas. Mas você pode, por outros motivos, colocar o seu baço pâncreas numa condição de debilidade, não que vá gerar umidade, mas ele está enfraquecido e que quando acontece uma dieta irregular, ele não tem nem condições, né? Porque o organismo não tem condições de lutar contra aquilo também, né? Mas se ele já está enfraquecido por outras questões, quando vem uma dieta prolongada, irregular, ele mais rapidamente ele vai para uma patologia, né? Ele pode, no caso que a gente está falando, pode gerar aí a formação de um câncer, né? Então, o elemento terra, onde está a função baço pâncreas e o estômago, quando ele está em equilíbrio, a pessoa ela tem aquela sensação de plenitude, de paz, de que está em casa, onde quer que ela esteja, né? Ela está bem, ela está se sentindo equilibrada, porque a terra tem essa característica, o elemento terra tem essa característica de ser a base, de ser o sustento, lá que você vai para a mãe terra, né? Então você tem essa referência, essa força ali da terra, tá? Só que quando ele está em desequilíbrio, né, uma das manifestações bem comuns que acontece, muitas vezes a preocupação traz isso, é aquela questão meio paranoia, né? Tem uma ideia fixa, eu uso o termo pulguinha atrás da orelha, não sai da cabeça. A pessoa não consegue, fica o tempo todo voltando numa determinada ideia, né? Então, isso é uma disfunção também do baço pâncreas que pode enfraquecê-lo, né? Não vai gerar o acúmulo de umidade diretamente, mas pode enfraquecê-lo, né? E aí deixa ele sem condições de lutar contra outras agressões que ele está sofrendo, né? A pessoa, por exemplo, em equilíbrio desse elemento é uma pessoa ela é mais crítica, mas ela é mais exigente, mas aí vem uma crítica com julgamento muitas vezes, né? Então se torna agressivo também,
né? Muitas vezes você percebe que tem ciclos de irregularidades, né? Então, tem uma irregularidade do sono, uma irregularidade de ir ao banheiro, uma irregularidade ao comer, não só no alimento, não só na atitude de comer, mas em horários também. Ela não tem horário para comer, então ela come a hora que der, né? Onde der, o que der. Então, isso é um candidato a gerar essa disfunção, né? A gerar essa baixa do alimento baço-pâncreas. Então, a importância de ter o cuidado nas atitudes também, né? E o que pode fortalecer, né, o baço-pâncreas, por exemplo? Uma questão importante é você... Ele está muito associado com a atividade mental, né? Mas é você diversificar um pouco, tá? Quem gosta muito da atividade mental, tentar pelo menos sempre estar aprendendo coisas novas. Então isso você está estimulando constantemente, mas não um estímulo para desgaste. O excesso de uma única atividade é que gera o desgaste. Então você está buscando, né? Uma hora vai aprender um artesanato, vai fazer fotografia, vai fazer uma leitura, está fazendo um curso na internet, está aprendendo coisas diferentes. Isso está alimentando, né, o seu meridiano do baço-pâncreas. Então, é outra forma de estar contribuindo, tá? E a atividade física, né, que foi também muito comentada, para a medicina oriental, a atividade física que traz o reequilíbrio, né, é o Tai Chi Chuan. Tá? Ela é completa nesse sentido de reequilíbrio energético. Então, é a prática que se orienta, que fala, é a dança para trazer esse reequilíbrio energético, né? Então, eu espero em algum momento ter respondido aí, vou ficar devendo aí para Mariana. Se puder depois, Mariana, mandar no Instagram mesmo a sua pergunta novamente para eu te responder, porque na hora que eu salvo isso daqui, vai embora tudo isso, tá? Fico devendo aí as frutas quentes, né? Que eu não me recordo agora mesmo, tá? E... Bom, o que eu queria passar para vocês dessa visão da medicina oriental, espero ter contribuído um pouquinho aí para obrigada, para levar essa outra visão também, né? A gente já está realmente chegando no finalzinho e queria agradecer a todos que participaram aí com a gente ao longo dessa última quinzena, né, que estiveram presentes, a ideia dos profissionais que obrigada, Fátima, obrigada, aos profissionais que participaram, né, a Eva de La Ordem, a Daniele Teodoro, a Lara Segin, a Joyce do Rosário, das Martins, né? Então, a todos vocês que participaram, atuando aqui com a gente, né? Assim, escrevendo, dando tchauzinho, mandando pergunta ou fazendo comentários posteriores. É muito gostoso ver isso também, tá? Tem gente que não pode participar no momento aqui da live ou não tem um Instagram, então vai pro Face depois e solta um comentário bastante interessante. Que a ideia, né, do nosso trabalho, então quem não conseguiu ver as lives, elas estão todas lá presentes no nosso Instagram, no nosso Facebook, da clínica, né, do Anima, levar o mais que a gente pode de informação, fazer mesmo esse trabalho de prevenção, né? Tô correndo agora para falar por causa do tempo. Mas foram coisas bonitas que a gente pôde tirar, né? Assim, de cada uma das lives, por exemplo, eu lembro da Lara, uma questão muito importante do se tocar, né? Da gente se tocar, se perceber, de estar em contato ali, de olhar, ter esse olhar da prevenção é muito importante sempre, né? Depois a Daniela Teodoro, né? Que trouxe essa questão, por exemplo, às vezes de olhar também para o marido, né, para o companheiro, para a companheira da pessoa que está passando pelo tratamento, receber o diagnóstico, olhar para a família, acolher também a família, não só o paciente, né? Acho que foi a Eva que trouxe também a frase, né, assim, de que informação é poder, se não me engano é isso, e é isso mesmo. Então a nossa ideia é tentar levar o máximo de informação e isso se multiplicar por aí, né? Assim, as pessoas que às vezes conhecem alguém que queira levar essa informação,
ou recomenda aí assistir, ou mandar informação, perguntas pra gente estar tentando, na medida do possível, fazer essa atenção, né? Fazer esse trabalho principal de prevenção também. Com a Joyce, mais recente, essa semana, ela fez uma colocação bastante interessante, né, falando que o sedentarismo deveria ser considerado uma patologia também, porque ele é a base e a causa praticamente, ou uma das causas, né, de tantos outros problemas que a gente desenvolve, que ele em si deveria ser uma patologia, né. Mas o que teve muito em comum foi a questão, por exemplo, da alimentação, né, todos falaram bastante. Ela interfere no humor, ela interfere no metabolismo, claro, ela interfere na nossa vida. Então, assim, mudança de hábito não é fácil, né? Passar por um processo de reeducação. Ah, que bom, Dani, que bom. Passar por um processo de reeducação alimentar, por exemplo, não só por uma questão estética, mas muitas vezes, né, a gente brinca que parece que não tem nenhuma mulher, toda mulher tem que perder pelo menos uns 2 quilos, né, sempre tem essa coisa assim, não é esse o grande objetivo. O objetivo aqui é, assim, cuidar da saúde, cuidar da alimentação, fazer atividade física, é um pilar, né, assim, atividade física é um, alimentação é outro, se olhar, se gostar, né, então ter esse olharzinho, esse toque, outra informação que a Eva trouxe também, é o se tocar pelo carinho, pelo amor que você tem. Então essa, acho que é uma mensagem que a gente conseguiu reunir aí das lives que a gente teve, nesse acolhimento que vem nesse primeiro momento com o Outubro Rosa, né? Então, pela incidência que tem dessa patologia, então é importante essa divulgação, chegar para o máximo de pessoas possíveis, o que puder ser acolhido aí. Então é isso, gente. Eu gostaria realmente de agradecer a todos os convidados e a todos que estão participando. Foi muito gostoso, adorei ver aí todas as mensagens, os corações, e uma boa noite. E continue olhando aí o nosso Instagram, nosso Face, porque para outubro a gente tem mais lives, a gente tem mais novidades. Tivemos aí o Setembro Amarelo, agora o Outubro Rosa, vamos ter o Novembro Azul, né? Então já foram lançadas algumas ideias aí também, alguns convites. Aguardo vocês para as próximas lives e vamos nos cuidar, né? Vamos ter esse cuidado aí, esse olhar carinhoso. Uma boa noite a todos e até uma próxima.